E aí, midiáticos e midiáticas, tudo bem? Você, sobretudo, que tem uma barriguinha sexy como a minha, já reparou, 10 dias depois que você usou uma camisa, quando você vai pegá-la novamente, que apareceu uma mancha onde não existia? Pois é, isso eu vou tentar explicar. Alguns poucos anos, 20 anos atrás, quando eu ainda era jovem, o pessoal lá em casa sempre reclamava que a minha camisa do Pedro II aparecia com um raio de uma mancha esquisita. E eu ficava tentando entender por que raios aquilo acontecia e por que isso não acontecia com os meus outros colegas. A resposta, há um tempo depois, passou a ser óbvia, porque a minha camisa sempre raspava na cadeira do colégio. Mas afinal, midiático, como assim você raspava a sua camisa na cadeira do colégio? Bom, antes de eu te contar, deixa eu aproveitar para te chamar a atenção para você se inscrever no nosso canal, deixar comentários aqui embaixo e ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo aquilo que acontece no nosso canal Fitness. E aí, voltando à história da camisa, é que o lance era o seguinte: eu sempre preciso de um espaço um pouco maior para poder chegar. Afinal de contas, diferentemente do Bozo, que dizia que o nariz dele chegava primeiro, quem chega primeiro nos lugares é sempre minha barriga. E aí, para eu poder alcançar o lápis ali na mesa e tudo mais, eu sempre tinha a mesa muito mais perto. Na verdade, ela estava sempre colada. E afinal, midiático, como foi que você fez para resolver? Simples, passei a enrolar um papel em toda a extensão da mesa, que estava, infelizmente, enferrujado, e aquele problema acabou. E aí, depois que a gente vive aqueles longos 11 anos escolares, a gente vai passar outros 4, 5, ou 6, 7, 8 anos nos bancos universitários. E aí, meu irmão, que desgraça. Aliás, eu fico imaginando que o projetista das cadeiras universitárias nunca deve ter se sentado num banco escolar, porque se sentasse, certamente teria feito algo muito mais confortável. Aquele trocinho daquele tamanho, aquela tábua miserável, que sempre é apontada, não sei por que, para cima, fazendo com que os seus lápis, as suas canetas e às vezes até o raio do papel caiam. E aí tem outra desgraça, porque na hora que você vai sentar e novamente a barriga, adivinha onde ela vai se encostar? Naquela bendita bordinha, e fica às vezes te pressionando. E o principal, que na hora que você vai sentar, fica aquela bordinha ali, o pedacinho passando na sua barriga e te pressionando. Mas eu acho que não são só os gordos que têm problema não. Os magros também têm, porque o espaço é tão pequenininho que não dá para absolutamente nada. E aí eu fico só com pena de quem é canhoto, porque a maioria das cadeiras são feitas para quem é destro. E quem precisa escrever com a mão esquerda vai ficando tão torto, que quando vê, tá de costas para o professor. Não tem condições. Não tá vendo que magro também acaba sofrendo? Aliás, aproveita e escreve aqui a sua experiência com as suas cadeiras universitárias ou das suas cadeiras escolares. Quando eu ainda estava estudando no Pedro II, eu estudei numa escola técnica, a Adolfo Bloch. E ali foi onde eu encontrei uma das cadeiras escolares terríveis, sabe? Porque tanto a mesa quanto o assento eram únicos, só que elas eram grandes assim, e aí você tinha um espaço só deste tamanho para você se encaixar. E aí começava o primeiro desafio. Quer saber qual é? Era entrar. Sabe por quê? Você precisava fazer como se fosse uma corrida de obstáculos para poder entrar, tinha que entrar meio de ladinho, depois se encaixar. Aí depois que você se encaixava, aquele negócio vinha para frente e tal, e a barriga estava sempre roçando. E na hora de levantar, que desespero, se você levantasse rapidamente, de repente você teria o risco de a cadeira vir junto com você. Que desgraça. E eu ficava pensando assim, porque o Adolfo Bloch é uma escola do Estado, é uma escola pública, e aí tem aquele lance, de fazer licitação. Aliás, eu queria saber se as pessoas que fazem licitação, no final das contas, utilizam as coisas que elas licitam. Eu acho que não, porque se fosse assim, eles teriam escolhido uma cadeira, inclusive, que fosse acolchoada. E aí, finalmente, eu fui para a universidade e paguei para estudar. E adivinha quais foram as cadeiras que eu encontrei? As mesmas cadeiras que tinham lá no Adolfo Bloch. Só que elas tinham um design um pouquinho melhorado, porque fizeram um design do bumbum para que você ficasse um pouco mais confortável. Bom, de fato, a bunda se encaixava ali. Ótimo, até aí, tudo bem. Só que se você quisesse ficar meio que de lado para conversar com o colega de trás, da frente, enfim, era difícil, sabe por quê? Como o negócio era meio que abalauado, aquela parte de cima fica
marcando as suas coxas. E aí dói a beça. E é isso, midiáticos. Eu quero ver, ou melhor, eu quero ler a sua experiência. Escreve pra gente aqui embaixo como que você lida com as cadeiras universitárias, com as cadeiras escolares, as cadeiras do curso técnico, essas cadeiras que foram feitas para estudar. Aliás, fica uma dica, né? Se é para estudar, por que tem que ser tão duro se o estudo já é uma dureza em si? Enfim, o nosso canal Fatness fica por aqui. Aqui lembrando que o gordo sou eu, o midiático sou eu vou sempre falar sobre o que eu quiser. Um abraço. Adoro presunto, queijo, salame. Aí tá aí um negócio que a gente não come com frequência, né? Porque salame é caro, é muito caro. Prosciutto crudo. Nossa senhora. Você vai pegar uma quantidade pequena, R$2. O lance é que você vai compra um troço desse, né? E aí, tipo, 100 gramas. E o cara tirou de fininho. Aí você tira uma fatia, 2 fatias, 3 fatias e chora porque acabou. E aí depois vem, pode ver, senhora. Aí depois vem aquela sensação assim: nossa, acabei de comer R$18. Engoli R$18. Esse é o momento mais crítico, triste do negócio. Porra.